Boa noite, povo de fé. Eu creio que os irmãos são da fé, irmãos. Não tem nenhuma dúvida. Você sabe, aquele nome que está lá na placa da igreja, identifica você, amém? Glória a Deus. Eu trago notícias da irmã Thelma, ela está bem melhor, esteve hospitalizada essa semana, mas Deus operou e as orações dos santos, e ela já está bem, graças a Deus. Amém? Ontem eu não fui ao acampamento, mas fui levar Yuri e Vitória, né? E lá estivemos visitando o local, um local muito bom, e os jovens estão de parabéns. Eu não sei quantos estão aí com sono, né? Porque eu acredito que com o sol que fez, vocês deveriam estar com sono. Mas a palavra vai de encontro exatamente a vocês. Essa é uma palavra muito boa. Nós escolhemos um tema hoje, escolhemos dois textos que falam exatamente de andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus. Deus busca adoradores. Ele vive pesquisando. Não é assim que Jesus disse em João capítulo 4, verso 23? Jesus disse para a mulher samaritana: agora já chegou, a hora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas eu quero chamar os irmãos primeiro para um texto bem interessante que se encontra em Gênesis, capítulo 17, dos versos 1 ao 4. Foi um encontro de Deus com Abraão, que não se chamava Abraão naquela época, mas se chamava Abrão. E vejam bem que encontro maravilhoso, irmãos. Nós somos homens e mulheres e jovens também, né? Diga, eu sou um jovem de fé. Aleluia. Fé, a Bíblia não anda identificando, não anda definindo certas coisas. A Bíblia não se ocupa disso, mas 4 coisas são definidas na Bíblia, e uma delas é fé, não é? Em Hebreus capítulo 11, verso 1, está identificado, está definido o que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, essa é uma definição de fé. Mas eu confesso para os irmãos que por muitos anos eu não entendi essa definição. Até que o Espírito Santo me deu uma definição mais simples, mais fácil, que eu já passei aqui para o curso de membresia na última aula que estivemos ministrando. Então, fé é o alinhamento do seu espírito com o Espírito de Deus. Quando alguém alinha os interesses pessoais com os interesses de Deus, aí nós temos fé. Amém? Então, vamos tratar de alinhar as coisas. E o resultado disso será um poder extraordinário que nasce dessa união, dessa unidade entre os seus interesses e os interesses de Deus. Quando eles coincidem, pode sair da frente. Isso é fé em operação. Amém? Glória a Deus que os irmãos entenderam. Gênesis capítulo 17, versos
de 1 a 4, diz o seguinte, vejam, acompanhem essa história, porque ela é preciosa. E quando Abrão era da idade de 99 anos, aqui não tem ninguém com 99 anos ainda, né? Mas o personagem dessa história tinha 99 anos, portanto era um homem já idoso, até para os padrões da época. Quando ele tinha 99 anos, o Senhor apareceu a ele e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda diante de mim, ou anda na minha presença e sê perfeito. Anda na minha presença e sê perfeito. Diga para o seu irmão, irmão, anda na presença. Eu achei fraco. Verso 2. E eu farei o meu pacto entre mim e ti, e multiplicar-te-ei excessivamente. E Abrão caiu sobre a sua face, e Deus falou com ele, dizendo: quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e tu serás um pai de muitas nações. Essa era uma boa notícia para um homem com 99 anos, sem dúvida alguma, não é, irmãos? Com 99 anos, muitos já estão aposentados, inclusive para ter filhos, né? Mas Abrão viu as coisas acontecendo na vida dele, com essa idade. João capítulo 4, verso 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E disse mais, o versículo não termina aí. Ele diz: porque o Pai procura aos tais para adorá-lo. Então, uma das coisas que Deus deseja ardentemente, irmãos, é achar pessoas com disposição para adorá-lo. Amém ou ai de mim? Este é um propósito de Deus. E adorá-lo em espírito e em verdade. Mas nós vamos chegar lá daqui a pouco. Irmãos, há uma verdadeira onda presentemente na sociedade em que as pessoas estão muito preocupadas em melhorar o seu desempenho físico. As academias são a prova disso, né? Eu não sou contra isso, eu frequento academia também, né? Não tem nenhum problema com relação a isso, não. Eu acho que nós devemos cuidar do nosso corpo, devemos nos embelezar, principalmente as mulheres que buscam isto. O problema se dá quando nós gastamos, investimos todo o nosso tempo e os nossos recursos em cultuar o corpo, ou seja, formar um corpo belo, um corpo esbelto. Quando há isto, então há um desequilíbrio. Por quê? O que Deus deseja obter de nós é um crescimento na ordem espiritual, um crescimento na nossa alma, na nossa mente. Então, deve haver um equilíbrio entre o culto, o trato do corpo e as coisas
espirituais. E é exatamente isto que se encontra nesse primeiro texto que nós acabamos de ler. Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, eu vou trazer uma bênção sobre a sua vida. Você, aos 99 anos, será pai de nações. Isso, para muitos, é um grande milagre, mas para mim nada é impossível. Ele teria dito a Abraão. Aí ele disse uma coisa que não pode ficar despercebido nesse texto. Ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. O que quer dizer isso, irmãos? Será que nós precisamos precisamos atingir a perfeição para depois andar na presença de Deus? Será que foi isso que Deus disse a Abraão? Vamos reler o texto. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. A palavra para Todo-Poderoso em hebraico é El Shaddai. Então, quando nós ouvirmos essa palavra, essa expressão, El Shaddai, ela se traduz como Todo-Poderoso. Anda diante de mim e ser perfeito. Então, Deus não estava fazendo uma exigência prévia para que Abraão fosse perfeito e então depois andasse na presença dele. Ele fez um desafio a Abraão. Ele disse: primeiro anda na minha presença. Primeiro se relacione comigo. Primeiro faça um negócio comigo. Faça um pacto comigo, porque eu desejo usar a sua vida. Não importa se hoje você é imperfeito, mas você andando comigo, você será perfeito. Não tem jeito, irmãos. Quando nós decidimos alinhar os nossos interesses com os interesses de Deus, então nós alcançamos a perfeição. E era isso que Deus queria, que Deus desejava, que Deus ardia no seu coração daquele homem, porque ele olhou para Abraão e viu em Abraão uma disposição para se tornar um homem de fé. Até então Abraão não era um homem de fé, mas nesse dia Deus abriu o coração para um homem. Deus abriu as comportas espirituais do céu para alcançar o coração de Abraão, o coração de um homem. E começou Abraão e Deus a se relacionarem, e era isso que Deus estava propondo a Abraão: eu farei um pacto com você, e o meu pacto é este: você será pai de muitas nações. Ora, irmãos, eu acredito que Abraão deva ter imaginado no início que Deus estava propondo algo impossível para um homem andar, ter um filho, ser pai de nações aos 99 anos, era algo praticamente impossível. Mas Deus estava dizendo isso, e a chave para isso era andar na presença de Deus. Não se pode obter vitórias, milagres, cura, prosperidade, se antes nós não estivermos andando de acordo com as regras de Deus. E Deus tem regras que são diferentes das regras humanas. Amém? Diga para o seu vizinho: anda na presença de Deus, e Ele te fará perfeito. Aleluia. Nós não podemos inverter isso. Algumas vezes na minha vida, eu tenho convidado pessoas para vir à igreja. Já tive
ocasiões em que, na hora do apelo, o pastor fazia o apelo e eu perguntava: você quer aceitar Jesus como seu Salvador? E não, agora não. Eu sou muito pecador, a minha vida não é uma vida muito correta, então eu vou corrigir primeiro a minha vida e depois eu vou decidir sobre isso. Irmãos, esta é a pior atitude que se pode tomar diante de Deus, porque não é isso que Deus está buscando. Deus está buscando o seu coração e a sua disposição para então trabalhar na sua vida. Com os crentes acontece a mesma coisa. Abraão pensava de forma natural. Como é que Adão reagiu a isso? Quando Deus fez a promessa de que Abraão deveria e seria o pai de nações, essa promessa ela só veio acontecer cerca de 25 anos depois. Portanto, é um tempo bastante longo de espera e muitas pessoas desistem. Muitas pessoas têm desistido muito antes disso. E é aí onde se dão os problemas. E com Abraão se deu também problemas. Como Deus aparentemente estava atrasado de cumprir as suas promessas, Abraão arranjou um jeitinho brasileiro. E certo dia a esposa de Abraão, aquela mulher que também já estava com uma idade avançada, chegou para Abraão e ofereceu a ele uma mulher que era escrava da família. Eu imagino o coração de Sara, não é? Querendo ajudar a Deus, e ela abre mão da fidelidade de seu marido para entregar-lhe uma mulher estranha, uma mulher que nem era da estirpe da família. A Bíblia diz que Agar era uma mulher egípcia, portanto, era de um povo completamente diferente. Não havia nos planos de Deus fazer ou criar uma família a partir de uma estirpe completamente estranha, principalmente de uma estirpe do Egito. Não havia nenhum sentido nisso. Mas Sara ofereceu. Eu não sei também o que passou na cabeça daquela mulher, já que ela era uma pessoa idosa, mas o seu marido era muito mais idoso do que ela. E, de repente, ela oferece a escrava. E diz: olhe, usa essa escrava, porque ela certamente vai suscitar uma geração e facilitar as coisas entre Deus e você. Irmãos, Deus não precisa de ajudazinha. Amém? E por causa desta decisão errada de Abraão era um homem de fé. No início não era, mas com o passar do tempo ele se tornou realmente, no relacionamento trouxe, a fé começou a funcionar. Mas eu quero dizer uma coisa que hoje é unanimidade. Os árabes atuais são as pessoas, e nada contra os árabes, viu, irmãos? Se tiver algum árabe aí, por favor, me perdoe. Mas os árabes de hoje em dia são os maiores inimigos do povo de Israel. E as nações árabes cercam geograficamente o território israelita. E há até países árabes que têm na sua própria Constituição um artigo dizendo que o objetivo, um dos objetivos desse país,
destruir o povo de Deus. Ora, são árabes, são descendentes de Abraão, são filhos da promessa, filhos de Abraão, embora não sejam filhos da promessa, mas Deus prometeu a Agar que os descendentes de Ismael seriam numerosos. E hoje o mundo tem mais ou menos 200 a 250 milhões de árabes, muito mais do que os judeus. E eles são descendentes daquele jeitinho que Agar, Sara e Abraão fizeram tentando ajudar a Deus. Então, é preciso que nós tenhamos bastante cuidado, bastante paciência, tenhamos bastante fé suficiente para não precipitarmos as coisas quando tratamos de coisas com Deus. Devemos ter cuidado, porque Deus não trata conosco de forma natural. Ele trata de forma espiritual e sobrenatural. Quando disse Deus, anda na minha presença e ser perfeito, ele queria ensinar algo precioso àquele homem. Mas ele não aprendeu. Ele achou que Deus estava atrasado. Eu não sei quantos aqui acham que Deus está atrasado, mas às vezes a gente reclama, não é? Às vezes a gente não tem sido muito felizes quando, no nosso relacionamento com Deus, a gente procura precipitar as coisas. Eu conheço pessoas, e eu mesmo já, em algumas ocasiões, eu fui precipitado nas coisas da minha vida, e coisas aconteceram das quais hoje eu me arrependo. Mas Deus não tem culpa disso. E Deus nunca está atrasado. A experiência me diz, a minha própria experiência me diz, que Deus chega sempre na hora certa. E eu quero exortar os irmãos a andarem na presença de Deus e deixarem que Deus vá ensinando as coisas e você vá aprendendo as coisas. Deus, irmãos, não mudou. Entre Abraão e Jesus, passaram-se mais ou menos 3.000 anos. Nesses 3.000 anos, muitas coisas aconteceram, mas Deus não mudou de jeito nenhum. Aliás, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Está lá escrito em Números 11, e ele, de fato, nunca mudou. E quando Jesus começa a chamar, no ministério de Jesus, ele começa a chamar os seus discípulos, os seus apóstolos, ele chama, uma coisa chama a atenção, na convocação, no chamado dos discípulos. Todos eram homens de poucas letras, eram homens humildes, eram pescadores, exceto um deles que nem era da Galileia. Ele era, provavelmente, de Jerusalém, que era Judas Iscariotes. E foi justamente esse homem, que era um homem mais preparado, certamente por isso ele passou a ser o tesoureiro do ministério de Jesus, e a Bíblia nos revela que Judas andava passando a mão na bolsa, não é? Isso me diz duas coisas, que Judas não era confiável, e diz uma segunda coisa, que havia bastante recurso na bolsa de Jesus. Jesus não era um homem qualquer, um pobretão qualquer. É tanto que dava até para roubar a bolsa, não é? Então, quando disseram por aí que Jesus era um homem miserável, você não acredita não, porque havia dinheiro até para Judas passar a mão na grana. Então, Jesus chamou a maioria dos discípulos de Jesus, 11 discípulos de Jesus, eram homens simples. Ele não estava atrás de homens intelectualmente preparados.
Os discípulos eram pescadores, homens habituados à simplicidade e habituados a uma profissão difícil. E foram esses homens que fizeram com que o Evangelho chegasse até você hoje. Esses homens tinham uma qualificação que Judas não tinha. Eles eram fiéis. Eles tinham esta qualidade. E eram homens que se deixaram ensinar. Homens que passaram a ser homens de fé. Mas não eram só homens, os discípulos de Jesus. Lá em Lucas capítulo 8, diz que quem sustentava o ministério de Jesus eram as mulheres. Lá em Lucas capítulo 8, verso 1 e 2. Quantas mulheres se alegram por isso? Aliás, eu tenho visto nas igrejas evangélicas, a maior parte delas é composta mesmo de mulheres, e são elas que mais contribuem para os recursos financeiros que vão levar o Evangelho mais adiante e a obra do reino de Deus. Amém? Parabéns, mulheres, vocês são bênção no reino de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. E Deus não mudou. Quando Jesus escolheu então os seus discípulos, escolheu homens simples, a quem passou a ensinar e treinar. E então saímos de Abraão e vamos para o segundo texto que nós escolhemos trabalhar com ele hoje, que foi João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Ora, Jesus estava falando com uma mulher que não entendia muito esse negócio de adoração. Ela identificava o lugar de adoração como o lugar onde ela morava, porque alguém havia dito para ela, havia ensinado que a verdadeira adoração seria em Samaria. E ela questionou Jesus, ela disse: vocês judeus dizem que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar a Deus, mas o meu povo diz que é aqui. E Jesus passou a ensinar àquela mulher uma verdade fundamental do cristianismo até hoje. Os verdadeiros adoradores não têm lugar escolhido para adorar. Não tem horário, irmãos, para adorar. Os verdadeiros adoradores não se localizam. E isso é um problema sério, esse negócio de você só poder adorar em determinados lugares. Por exemplo, os muçulmanos, eles precisam fazer peregrinações a Meca, pelo menos uma vez na vida, para poderem adorar ao seu Deus. O nosso Deus não exige isso. Nosso Deus é um Deus prático. Ele procura verdadeiros adoradores. Aqueles que o adorem, que tenham disposição para adorá-lo em espírito e em verdade. Eu, às vezes, tive dúvida a respeito do que é adorar em espírito e em verdade. Aliás, adorar em espírito, eu não tinha dúvida, não. Eu tinha dúvida sobre o que é adorar em verdade, porque isso me exige um pouco mais. Adorar em espírito é até simples. Quando nós afinamos o nosso espírito com o Espírito de Deus e prestamos uma adoração que parte do espírito e não apenas da mente, então isto é adorar em espírito. É uma identificação do nosso espírito com o Espírito de Deus. Mas o que é adorar em verdade? Isto, por algum tempo, me queimou os miolos. Mas era assim mesmo, nós somos assim, nós buscamos respostas. E um dia o Espírito Santo me fala, através
de um ministro simples, igual a mim, que adorar em verdade, na verdade, não é uma coisa só. Adorar em verdade é uma disposição que todo crente deve ter para se conduzir como cristão, para ser parecido com Jesus, para ser uma pessoa que se assemelhe na sua conduta à conduta de Jesus. E isso tem uma amplitude muito grande. Então, quando Jesus disse àquela mulher que a adoração não consistia em viajar para um determinado lugar a fim de se encontrar com Deus, ele estava dizendo que nós não podemos nos esconder de Deus, que nós não podemos adiar os nossos encontros com Deus. Nós podemos encontrar com Deus a hora que nós quisermos, e isso é um privilégio dos crentes vivos espiritualmente. E o mais surpreendente é que aquela mulher simples, samaritana, Jesus sempre deu exemplos, não é, de fé entre os samaritanos. Isso é para a vergonha dos judeus, não é? Então, aquela mulher samaritana começou a entender o que Jesus estava querendo dizer para ela. E entendeu tanto que deixou tudo. Eu acho que ela deixou até o pote que tinha ido encher de água e saiu para dizer a novidade. E sabe, a novidade para os descendentes de Jacó, naquela época, e ela era descendente de Jacó, era a vinda do Messias, a vinda do ungido de Deus. E ela viu que estava diante de um homem diferente, de um homem que a estava disposto a conduzi-la por um caminho novo, um caminho que ela não sabia como andar, mas Jesus ensinou àquela mulher que nem eles, nem os judeus estavam corretos e nem os samaritanos estavam corretos. Um homem que se aproximou de uma mulher que não se sabia a sua origem, Jesus só sabia que era samaritana. E os samaritanos eram pessoas discriminadas por causa da sua mistura. Eu já tive a oportunidade de dizer para os irmãos que a origem dos samaritanos era uma origem espúria, ou seja, uma origem misturada. Como é que surgiram os samaritanos? Os samaritanos, quando as 10 tribos do norte foram levadas cativas para a Síria, ficou um remanescente em Israel, e os governantes sírios pegaram gente de todo tipo que você possa imaginar, trouxe para Israel e impôs uma mistura, e daí surgiram os samaritanos. E eles, por essa razão, eles eram discriminados. Aquela mulher era uma dessas discriminadas, e os judeus normalmente não se aproximavam deles. Mas ela percebeu que um judeu legítimo estava se aproximando dela, e não somente se aproximando, mas pedindo a ela um favor, o que era proibido. Jesus estava se arriscando muito, irmãos, em se aproximar de um samaritano, em se aproximar de uma mulher que ele não conhecia. Era legalmente, isso tornava Jesus um réu. Ele podia ser processado por isso. Ele podia ser não somente discriminado, mas ser declarado impuro. E Jesus
se arriscou a tudo isso para se comunicar com a mulher, para então ensinar a ela, para trazer a ela uma novidade que ela também esperava, que era a vinda do Messias. E o melhor de tudo é que aquela mulher creu. Aquela mulher creu que estava diante do Messias tão esperado pelo povo de Deus, pelo povo samaritano também. E a nossa conclusão é que os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito, mas, sobretudo, devem adorá-lo em verdade, somos nós. Diga para o seu vizinho, é você. Eu vou fazer uma pergunta, mas você não precisa responder. Como é que está a sua vida de adoração em verdade? Abraão, Deus fez um desafio para aquele homem. Diz, anda na minha presença. Era a chave que Abraão precisava para prosperar. Quando o pastor disse há poucos instantes que a prosperidade bíblica não significa dinheiro, a prosperidade bíblica significa ampla suficiência. Ampla suficiência. Diga para o seu vizinho, ampla suficiência. E o que é ampla suficiência? É o suprimento necessário para que a gente viva sem precisar pedir, sem precisar esmolar, sem precisar passar fome, tendo tudo suficientemente em casa, comida, roupa, casa para morar, enfim, ter uma vida tranquila. Isso é prosperidade do ponto de vista bíblico. Muita gente tem pregado muita coisa por aí, que tem que fazer isso, fazer aquilo, enfim, coisas que não estão na Bíblia. Mas prosperidade bíblica é isso, irmãos. Então, para que você, como crente, como cristão, adquira esse status de homem ou mulher, um crente próspero, você deve andar na presença de Deus. Por que andar na presença de Deus? Porque na presença de Deus, você experimente andar com uma pessoa qualquer e você, com o tempo, você vai se comportar como aquela pessoa. Sabe, quando a gente se casou, quando eu me casei com Thelma, eu comecei a adquirir certos hábitos que ela tinha. E eu tenho notado que ela também adquiriu hábitos que eram meus. E sabe que isso torna as pessoas mais próximas? Vão sendo quebrados alguns paradigmas, vão sendo superadas algumas diferenças, e essas coisas tornam a gente mais amado um do outro. Então experimenta fazer um estudo na sua vida, você que é casado aí, você que já tem uma vida de um casamento mais ou menos longo, e perceba como você adquiriu hábitos de sua mulher ou do seu marido. E vocês que são noivos ou namorados, se preparem, porque isso vai acontecer com você. Mas não acontece só na vida de casamento, acontece também no nosso relacionamento com Deus. Quando nós andamos com Deus, a tendência é nos comportarmos como Ele se comporta. Amém? Essa é a chave. Essa é uma das chaves do reino. Quando, certa vez, Jesus perguntou aos discípulos o que era que andavam dizendo a respeito dele, e um dizia uma coisa, outro dizia outra, e ele perguntou, e vocês, qual é a opinião que vocês têm a meu respeito? Aí o apóstolo Pedro, como sempre, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Ora, essa era uma resposta que não era típica de um judeu, porque a grande briga que havia entre os servos de Jesus, os seguidores de Jesus e os religiosos da época, era justamente essa. Eles não acreditavam, os líderes religiosos não acreditavam que Jesus fosse o Messias. Essa era a questão. E como não acreditavam, existia então muitos complôs para matar Jesus. E Pedro dá um testemunho daquele, dizendo que ele era o Messias, que era o Filho de Deus vivo, era porque tinha havido uma transformação na vida de Pedro, no coração daquele discípulo, de que, de fato, ele agora não tinha mais medo de dizer que estava com um homem acusado de ser um impostor. Para Pedro, nenhum problema. É verdade que Pedro depois nega Jesus no dia do julgamento de Jesus, mas naquele dia, Jesus mesmo disse: não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Então, irmãos, quando nós quisermos nos comportar como Jesus se comporta, como Deus se comporta, como o Espírito Santo se comporta, nós precisamos andar na presença deles, das três pessoas da Trindade. Experimenta isso e você terá o privilégio de ter uma das mais preciosas chaves do reino funcionando a seu favor. E por último, com isto, nós somos capazes de chamar a atenção de Deus. Veja se não é verdade. Quando Jesus disse para aquela mulher que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ele completou dizendo: o Pai procura a tais para adorá-lo. Ou seja, se você tem se considerado até hoje um crente medíocre, um crente de segunda linha, um crente meia boca, então trate de andar na presença de Deus. Trate de se comportar como Ele se comporta. E você vai atrair a atenção de Deus. Olha, isso é precioso, irmãos. Isso não é para todo mundo, não. Os ímpios aí vivem dizendo: eu também sou filho de Deus, mas eles jamais terão como resultado isto aqui. Somente aqueles que andam na presença de Deus são capazes de atrair a atenção de Deus. Experimenta isso a partir de hoje, caso você ainda não tenha experimentado, ou caso você ainda tenha alguma dúvida sobre o que você anda fazendo, se Deus está se importando com você. A maioria das pessoas pensa assim: Deus não está se importando tanto com o que eu faço. Há pessoas que se consideram o vermezinho de Jacó. Isso é tolice, irmãos. Deus está de olho em você. Diga para o seu vizinho: Deus está de olho em você. Assim como Ele estava de olho em Abraão, assim como Jesus ensinou a mulher samaritana, é isso que Jesus está e continua procurando até hoje na sua própria vida. Anda na presença do Senhor
e você se tornará perfeito, como Ele é perfeito. E com a certeza no coração de que Deus está atento para a sua vida. Mas não é para corrigir, apenas para corrigir os seus erros, não. Porque não precisa. Se você anda como Deus anda, os seus erros já estão sendo corrigidos todos os dias, não é? Isso é verdade. Quando a gente se arrepende das nossas faltas, nós estamos ajustando as coisas com Deus. Portanto, faça isso em nome de Jesus e sejam abençoados na prática da palavra. Um grande abraço para todos vocês e que Deus abençoe a sua vida